canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias achamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Olá, irmãos, graça e paz. Esse momento é um momento de meditarmos na palavra do Senhor e eu tenho certeza que Deus tem algo ao seu coração nesse momento. Abra sua Bíblia no livro histórico de Neemias, no capítulo 4, versículo 6 em diante, nós vamos ler. Eu estou com uma tradução, a tradução NVI, é uma tradução mais contemporânea, onde os textos são um pouquinho diferentes da tradução revista e atualizada ou corrigida como alguns irmãos usam. E vamos ler então em Neemias capítulo 4, versículo 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão.
Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, vezes nos preveniam: por onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Eu quero convidar você a orar sobre a palavra de Deus nesta hora em que vamos meditar. Curve a sua cabeça. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos submetemos a Ti, quando seremos instruídos pelo Teu Espírito Santo através da Sagrada Escritura. Senhor Deus, fala-nos e ouviremos, desafia-nos e atenderemos, ó Pai, e modifica a nossa conduta de acordo com a Tua soberana vontade. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da palavra de hoje é um tema já tenho tratado em alguns momentos na vida da igreja e até mesmo nas pastorais de quarta-feira. O desânimo nosso de cada dia. Esse é o tema geral da nossa palavra. Desânimo. O que está acontecendo? Você sabia que existe uma praga que é pior do que qualquer coisa que varre o país e o mundo? Não é dengue, não é câncer, vamos usar de alguns anos atrás a chikungunya ou zika vírus, não é H1N1 e também não é a pandemia da Covid-19 pelo coronavírus. Não. Este surto, no entanto, pode ser mortal, com uma doença mais conhecida ou desconhecida pelos seres humanos. É a chamada epidemia, e eu vou chamar assim até de pandemia do desânimo, que temos visto em muitas pessoas. E eu diria assim que pelo menos tem 3 afirmações que eu posso falar sobre o desânimo, que eu posso dizer para você, e que diz que o desânimo é um problema potencialmente grande para a humanidade nesse momento. Primeiro, o desânimo ele é universal. Nenhum de nós está isento de ter em algum momento da nossa vida um desânimo. Quando vamos começar alguma coisa, quando vamos mudar, quando vamos planejar alguma coisa, e agora, sobretudo, pega-nos de surpresa esse momento de pandemia que nós vivemos e ainda soma-se e alguns afetados pelo desânimo. Mas uma outra afirmativa que eu faço sobre o desânimo é que ele é recorrente. E quando eu digo que é recorrente, você pode estar desanimado ou desencorajado em um dado momento e recuperar o seu ânimo, e daqui a uns dias você pode estar desanimado novamente. Ele é recorrente e é altamente contagioso. O desânimo ele se espalha inclusive por contato casual e visual. As pessoas podem ficar desanimadas porque você está desanimado. Seus filhos podem ficar desanimados porque você está desanimado.
Sua família pode ficar desanimada porque você está desanimado ou desanimada. Então é altamente contagioso, eu vou usar essa expressão do desânimo. O desânimo, vamos resgatar um conceito da nossa língua portuguesa, é falta de ânimo, é desalento, é abatimento. Pessoa desanimada é a pessoa desestimulada. E ainda tem alguns sinônimos: abatimento, apatia, esvaecimento, fraqueza, frieza e prostração. Eu busco lá na palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, alguns conselhos do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. E ele diz: rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Bom, o apóstolo Paulo está aqui aconselhando a igreja de Tessalônica a consolar os desanimados de pouco ânimo, sustenteis, ampareis os fracos. São duas afirmações. Mas eu quero me ater à palavra desanimados ou de pouco ânimo. A palavra grega, literalmente, pode ser traduzida, a palavra desânimo ou pouco ânimo, pode ser traduzida literalmente a pessoa de alma pequena. Assim, sugerindo que o desânimo ou timidez, poderia também se dizer, seja qual for o caso do desânimo e da fraqueza, os cristãos devem consolar os desanimados e amparar os fracos. Essa é a grande verdade. Você se encontra desanimado? Você se encontra de alma pequena, como poderíamos traduzir literalmente? Escute, eu vou contar uma história, a história de Neemias, e nós acabamos de ler o capítulo 4 de Neemias, alguns versículos, mas o livro de Neemias é muito oportuno neste momento. Quem era Neemias? Neemias era de uma segunda geração, desde que o povo de Judá foi levado cativeiro para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Aquela geração, então, foi exilada. Algumas pessoas ficou o caos, os muros foram derrubados, o entulho se tomou conta, o templo do Senhor foi destruído. Bom, passam uns anos e a Babilônia, ela cai diante do Império Persa. E aí se levanta um rei chamado Ciro, e esse rei, ele é usado por Deus para ordenar a reconstrução do templo de Jerusalém. Bom, um escriba e um sacerdote chamado Esdras lidera um grupo de mais ou menos 50 mil pessoas que retornam para essa reconstrução de Jerusalém, do templo de Jerusalém, de algumas casas, e um governador é nomeado chamado Zorobabel. Bom, passam os anos e aí continua o entulho, que é o entorno da cidade, o entulho dos muros da cidade, as portas que tinham sido queimadas. Neemias fica sabendo dessa situação e ele fica abatido. Ele era um funcionário de confiança já, e era um outro rei, ainda é o Império Persa, e aí é o rei Artaxerxes, na época de Neemias, porque Neemias pertence ao grupo da segunda geração dos que foram exilados. Muito bem, Neemias, ele é de confiança, ele faz parte da corte ali do rei, ele é o homem que prova o vinho para que o rei possa tomar, se não estiver envenenado, coma alguma coisa. Ele é o homem de confiança que vai provar antes. Mas ele se tornou também abatido, desanimado diante do rei. O rei percebe, ele conta a sua história, que ele lamenta que a sua cidade de origem, Jerusalém, está destruída e ainda os muros estão derrubados. E aí o rei lhe dá autorização, ele leva documentos, leva a carta de apresentação, leva um grupo de soldados, de oficiais, e vai
com o objetivo de reconstruir. Aquilo que já estava há dezenas de anos no chão, agora o objetivo de Neemias é a reconstrução. Não preciso dizer que é claro que inimigos se levantaram, criticaram, acharam o que eles vão fazer no meio desse entulho. E começaram, eu vou usar aqui a expressão, uma expressão contemporânea agora, eles começaram a fazer fake news, inventar histórias, mandar carta para um, mandar carta para o rei, acusar que eles estavam conspirando e tal, e que tinha muito entulho, que eles jamais iriam conseguir. Neemias, ele se coloca diante de Deus em jejum e oração, e ele se prepara para motivar o povo para essa reconstrução. Ele consegue motivar o povo, eles começam a reconstrução, e aí os inimigos começam a apresentar uma série de acusações, propõem-se se encontrar, na verdade era uma emboscada, e eles começam a se infiltrar. Fizeram acordos de casamentos com alguns que eram de Judá, de Jerusalém, e aquilo acaba transpirando e acaba passando informações para os inimigos. No entanto, o texto que nós lemos, eles já estão na metade do muro. O povo está animado, mas os inimigos estão acusando. O povo está animado, mas Neemias convida o povo a olhar para Deus. Neemias convida o povo para olhar para o Senhor naquele momento de crise, naquele momento de más notícias e de fake news inventados para destruir e até ameaças de morte. Naquele momento, era preciso prosseguir. E com base nessa história, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do desânimo. O desânimo nosso de cada dia. Por mais que a gente saiba que Deus está conosco, muitas vezes nós somos desanimados, ou nós nos sentimos desanimados pessoalmente com os nossos projetos, com os nossos sonhos, os nossos alvos e objetivos. Enquanto eu estou aqui meditando, eu sei de dezenas de pessoas que estão enfermas, e as pessoas nos pedem oração sobre suas enfermidades, mas eu creio que Deus nos dá a solução, Deus nos dá o desânimo, mas às vezes Deus nos dá o ânimo, às vezes nós é que ficamos desanimados. Por mais que nós saibamos que Deus está no controle, às vezes somos contagiados por esse desânimo, essa reação emocional. Eu quero contar para você uma história, você que é cristão, você que tem um ministério, que tem um chamado, você que tem uma comunhão com Deus. O grande evangelista Billy Graham dizia assim: Deus nunca usa um cristão desanimado, mas eu vou lhe afirmar uma coisa, muitas vezes Deus se revela a nós no meio dos nossos desânimos, aleluia! Então vamos pensar um pouquinho. O versículo 6 diz: fomos reconstruindo o muro até em toda a sua extensão chegamos à metade da altura. E aí nessa metade da altura vem algumas situações. Primeiro, inimigos. Segundo, cansaço. Terceiro, uma crise financeira sem precedente para aquelas famílias. Quando nos vem o desânimo. O desânimo vem quando as coisas estão demorando muito e demoram mais do que o esperado. Enquanto eu estou falando com você nesse momento, eu estou na expectativa de que as coisas voltem ao normal. No entanto, nós pastores, nós líderes cristãos, ainda estamos ministrando a igreja de uma forma online. Isso não tira a nossa comunhão com os irmãos, isso não afasta a nossa comunhão com os irmãos, mas isso nos dá uma preocupação com algumas pessoas da igreja. Algumas pessoas que não têm acesso
a essa questão informatizada do momento, a uma rede social. Pode ser que isso nos dê esse desânimo. Então estamos fazendo aquele cálculo de que está demorando muito. Está demorando muito nós retomarmos as nossas atividades. Quando as coisas estão demorando mais do que o esperado, isso pode nos causar um cansaço, um estresse. Os chefes daqueles homens começaram a dizer para Neemias que os trabalhadores estavam cansados. E os inimigos até acusavam: nossa, tem tanto entulho ainda, e eles estão na metade. Era muito entulho, pensa, toneladas e toneladas de pedra. E aquele povo tinha que carregar, tinha pedras que eram precisas de mais de 50 homens para carregar. Não havia tecnologia naquele momento, não havia facilidade das grandes máquinas que pudessem, ou os guinchos que pudessem erguer as pedras. Tudo era feito com muita dificuldade. E o povo estava achando que estava tudo demorando. Mas ficamos desanimados quando algo é mais complicado do que o esperado. Aí vem aquele sentimento de frustração. Imagino puxar aquelas pedras, eu imagino naquela situação as pessoas tendo que amarrar suas cordas e talvez colocar vigas de madeira embaixo das pedras com muita dificuldade, e aquelas pedras levavam dias para carregar. Era preciso muita gente para carregar aquelas pedras. Então, parecia tudo muito complicado. Mas ficamos desanimados quando começamos a duvidar da nossa capacidade. Veja o que diz o versículo 10, quando o povo diz para Neemias: olha, nós não vamos conseguir. E ele vai orar ao Senhor e ele diz assim: por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Isso era por volta dos 20 e poucos dias de reconstrução. Na sua totalidade, o que anos estava derrubado, estava em monturo, estava entulhado ali, as portas queimadas, tudo destruído, um momento de desolação completa durante muitos anos. Neemias conduziu o povo à reconstrução em 52 dias. Mas agora 20 e poucos dias. Possivelmente era o momento de que eles olham para frente e dizem assim: não vamos conseguir. E os inimigos atacando, e os inimigos dizendo: eles não vão conseguir, isso é uma brincadeira, eles estão conspirando. Até que o próprio inimigo manda uma carta e diz assim: essa carta será aberta e será enviada para o rei Artaxerxes. Vocês estão conspirando. Neemias quer se tornar governador, Neemias quer enfrentar, Neemias quer se libertar do domínio persa. E aí, por aí, era o tipo de acusação. Queridos, quantas vezes nós temos dúvidas de nossa capacidade de fazer as coisas? Eu quero lembrar para você que quando Moisés foi chamado por Deus, ele apacentava os rebanhos de seu sogro Jetro. Moisés estava na sua zona de conforto. E quando ele foi chamado por Deus, ele tinha apenas 80 anos. Eu estou dizendo apenas porque alguns podem desanimar com seus projetos por causa da sua idade, para recomeçar algo que não está dando certo, recomeçar e você se sinta desanimado. Moisés começou tudo de novo com 80 anos. Mas era Deus quem capacitava. Outra história que eu quero contar para você e quero lembrar você é a história que está lá no livro de Juízes, um sujeito chamado Gideão. Deus o chamou para libertar o povo do domínio dos midianitas e dos amonitas. E aí ele responde: mas quem sou eu? Lá em Juízes 6,15 ele diz: Senhor, respondeu Gideão,
Como posso libertar Israel? A minha família é a menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família, o mais fraquinho. Mas ele está desanimado. Mas é Deus quem vai capacitar Gideão a fazer grandes coisas no nome do Senhor. Ficamos desanimados quando a oposição fica forte, quando a oposição cria suas estratégias para nos atingir, quando os inimigos criam as suas estratégias. Queridos, quando nós estamos nos nossos projetos, há pessoas que vão invejar, há pessoas que vão nos atacar. E eu quero lhe dizer, não desista, Deus é conosco. Aleluia. O que devo fazer para sentir vontade de prosseguir? O que devo fazer para voltar a sentir essa vontade de reconstrução ou de sonho? Em primeiro lugar, eu estou olhando para a história de Neemias. Reorganize o que não estiver funcionando. Olha o que Neemias fez. Bom, tinha uma crise econômica. E a crise econômica é que alguns que eram mais abastados estavam emprestando dinheiro para as pessoas que eram pobres. Aí tomavam suas terras, tomavam os seus filhos, vendiam como escravo. E aí Neemias chega a conversar com o povo e dizer assim, olha, não é de Deus isso aí. E aí ele exorta e o povo devolve tudo àqueles que tinham explorado. Então resolve-se essa crise econômica, né? Mas reorganizar também a questão da segurança. Quando os inimigos começam a atacar e enviar as fake news e difamar e ameaçar, nós vamos matar, nós vamos entrar, matar todo mundo e tal, ele não para a obra, mas reorganizar as pessoas. Olha, quem mora mais próximo da parte mais baixa do muro, vamos ficar com espada na mão, vamos ficar de plantão, vamos ficar de vigia dia e noite, e fazia turnos de guardas em tudo quanto é lugar, e a obra não parou. Então reorganize o que não estiver funcionando na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu projeto. Coloque o foco em Deus. Neemias, ele se volta e ele chama o povo a lembrar-se dessa bondade de Deus. Deus é bondoso o tempo todo, então coloque o foco em Deus. Resista ao desânimo de todos os lados. Aí é o apóstolo Paulo quem diz isso. Lá em 2 Coríntios, quando ele escreve aos irmãos da igreja de Corinto, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que era vencer o desânimo, o que é vencer o desânimo. Em sua vida, o que você precisa prosseguir? O que você precisa recusar para desistir? O que você precisa mudar de foco? O que você precisa mudar de estratégia para prosseguir nos seus sonhos? Eu quero ler com você o Salmo 34, versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Quebrantado significa debilitado, abatido, oprimido, apertado, molestado, afligido. O abatimento, a aflição, nos fazem necessitados. E só o Senhor pode nos suprir. O apóstolo Paulo ainda cita, escrevendo aos Coríntios, quando ele está se sentindo desanimado, e aí ele recebe a visita de Tito. Lá em 2 Coríntios 7, 6 diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Sim, um irmão pode confortar o outro no meio dos desânimos.
É isso que eu estou fazendo com você, meu irmão, minha irmã. É isso que eu estou tentando lhe dizer. Se você está se sentindo desanimado, vamos levantar e vamos prosseguir. Vamos confiar no Senhor. Neemias só precisava estimular o povo a confiar em Deus e reorganizar as suas estratégias de vigia, de policiamento, de cuidados, mas olhando para Deus e continuando a grande obra que era a reconstrução dos muros. Não parar pela metade, mas prosseguir até o fim, até o objetivo final do seu projeto. No Salmo 27:14, o salmista Davi ainda diz, um salmo que eu gosto muito: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Não importa o quanto desanimado você se encontre, o que importa é o quanto Deus pode lhe reanimar no meio das dificuldades que você vive nesta hora. Que Deus o abençoe, meu irmão. Que Deus o abençoe, minha irmã. Quero ver tua face, não apenas o que está em tuas mãos. Quero ter o teu caráter e parar de uma vez com essa autocomiseração. Não só falar de Cristo, mas falar com Cristo. Ser humilde, ser humano, ser irmão. De mim começar a mudança no espírito, na alma e coração. Orar, crer, realizar, anunciar a boa notícia. Nossa vontade não importa mais, mas fazer a tua é o que nos move. Despertar do sono profundo da religiosidade, sussurrar nos ouvidos atentos e sedentos que chegou e esta é a hora do verdadeiro avivamento. Quero ver tua face, não apenas o que está em tuas mãos. Quero ter o teu caráter e parar de uma vez com essa autocomiseração. Não só falar de Cristo, mas falar com Cristo. Ser humilde, ser humano, ser irmão. De mim começar a mudança no espírito, na alma e coração. Orar, crer, realizar, anunciar a boa notícia. Nossa vontade não importa mais, mas fazer a tua é o que nos move. Despertar do sono profundo da religiosidade, sussurrar nos ouvidos atentos e sedentos que chegou e esta é a hora do verdadeiro avivamento. Esse momento é um momento de acreditarmos na manifestação tremenda de Deus, na manifestação extraordinária, miraculosa de Deus, na sua graça, na manifestação das suas misericórdias na nossa vida. Se você se encontra exatamente nessa situação, como disse a nossa palavra de hoje, desanimado ou de alma pequena, creia num Deus que liberta os abatidos.
Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem dado a oportunidade de sermos desafiados por Tua Palavra. Eu creio que o Senhor tem dado a oportunidade de sermos desafiados pelo conteúdo da Sagrada Escritura. E o Senhor tem instruído ao Teu povo. E nesta hora nos submetemos a Ti. Se alguém nesse momento se sente de alma pequena, se sente desanimado, desestimulado, que o Senhor renove o ânimo, que o Senhor lhe dê ânimo novo, em nome de Jesus. O Senhor que conforta os abatidos, os desanimados, que o Senhor liberte dessas amarras do desânimo, em nome de Jesus. Agora eu quero orar especialmente pelas pessoas que estão enfermas. Eu quero apresentar a vida da Raquel nas tuas mãos. Esta jovem senhora que está com esta doença e hoje passou por um procedimento cirúrgico na sua coluna. Em nome de Jesus, repreende toda enfermidade, toda célula que não está funcionando bem no seu organismo. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode curar a Raquel. Tranquiliza o coração do seu esposo, do seu filhinho, de seus pais, de todos que lhes são queridos e caros, em nome de Jesus. Eu quero entregar nesse momento, mais uma vez, a vida da Jussara, a sua saúde. Eu te louvo pelas melhoras, mas repreende, Senhor Deus, toda infecção. Restabelece, Senhor, devolvendo ao convívio do esposo, dos filhos, aos seus queridos, em nome de Jesus. Que esta enfermeira que se contaminou no trabalho servindo as pessoas, que o Senhor honre a toda a sua família, em nome de Jesus. Apresento Oswaldo e a Meire, Senhor, tranquiliza o coração deles, em nome de Jesus. Eu oro pelo Dejaí, ó Pai, ali no Rio de Janeiro, que está numa situação grave pela Covid. Em nome de Jesus, é só o Senhor mesmo para manifestar um poder e uma visita de milagre àquela vida, em nome de Jesus. Agora eu quero orar pelo William. O William está vivendo um momento difícil nas suas emoções. Diante de tudo isto que aconteceu, diante de suas perdas, diante das suas preocupações, ele acabou numa crise de depressão e internado numa clínica. Ó Deus, visita o William nesse momento, em nome de Jesus, abençoa e restaura suas emoções. Eu quero orar nesse momento pelo Danilo. Danilo está com uma enfermidade, está fazendo exames, que o Senhor o abençoe e que o Senhor cure por completo, tranquilizando o coração dele, da sua esposa Ediane, de seus filhos e de toda a sua família. Entrego nas tuas mãos. Rogo também pela Lúcia, Senhor Deus, a irmã do Hércules, da Maria Helena. Senhor, para os médicos é impossível, mas nós cremos num Deus que é Deus do impossível, Deus que faz muito mais de tudo que, além do que pensamos, o Deus que pode agir, o Deus para o qual não há impossíveis. Por isso entregamos a vida da Lúcia nas tuas mãos. Misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, entregamos a sua família, seus irmãos, sobrinhos, seus familiares, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus também, eu quero orar por todos os profissionais de saúde. Peço que o Senhor proteja, abençoe, e também orar pelos pesquisadores que agilizem as pesquisas e que encontrem o resultado dado por Ti, um resultado que possa beneficiar o mundo. Em nome de Jesus, eu oro pelos empregos, eu oro, Senhor Deus, pelas empresas, eu oro pela economia e em nome de Jesus que o Senhor proteja. A liderança cristã que seja sábia ao prosseguir ou retornar com as suas atividades presenciais ou a prosseguir à distância, que o Senhor dê sabedoria aos líderes cristãos e dê a cada um de nós a visão clara de Tua vontade. Senhor, nós confiamos em Ti. Não desanimamos diante de oposição, diante de críticas, porque o Senhor é Deus tremendo, um Deus de misericórdia e bondade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.
Que o Senhor abençoe a você, meu irmão. Que o Senhor abençoe você, minha irmã. Que tenha dias na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos.